Filho amado, ontem fechamos um marco do seu compromisso de me seguir. Falamos sobre o seu batismo, um dia importante demais para ser deixado para depois. Um dia de recomeço ao meu lado. Depois que você é batizado, uma nova vida começa. E para não cometer os mesmos erros que acabaram de ser abandonados, é primordial que você assuma um novo estilo de vida. Você foi criado como um ser integrado, onde seu corpo, mente e espíritos estão interligados e devem funcionar em harmonia. O que afeta sua mente atinge seu corpo físico. O que afeta seu físico interfere na mente e assim por diante. Isso não é de hoje. Por isso, desde o tempo em que o meu povo foi liberto do cativeiro de anos do Egito, eu dei ensinamentos que fariam com que eles tivessem uma vida completa. Eram padrões de moralidade e saúde que eles haviam perdido durante anos de escravidão. Na nova vida, eles precisavam reaprender a viver. Isso é importante, filho, porque o ser humano precisa ter tudo funcionando em harmonia. Foi dentro destes parâmetros que você foi criado e, para continuar vivo, precisa seguir as instruções. Então, filho, quando você come algo, quando você bebe ou quando você faz qualquer outra coisa, você deve fazer para a minha glória. 1 Coríntios 10:31. Então, como meu seguidor, você precisa demonstrar tudo de bom que aconteceu em sua vida desde que passamos a nos relacionar. Você precisa se cuidar primeiro. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19 e 20. O seu preço foi alto, por isso você precisa me glorificar com o seu corpo e espírito, porque tudo, no final das contas, pertence a mim. Fugir da imoralidade sexual, por exemplo, é uma das maneiras que você protege seu corpo e me glorifica. Talvez agora esteja passando um filme na sua cabeça. Lembrou do seu último prato de almoço ou do exercício físico que há tempos não faz? Olha lá, hein, filho? Precisa cuidar do corpo. Esqueceu de falar comigo em orações há alguns dias? Precisa retomar a comunhão urgentemente, porque a vida espiritual influencia no seu corpo também e na sua capacidade de lidar com as emoções. É tudo um mecanismo perfeito, eu te garanto. Mas a garantia perde a validade se você não cuida de um produto, certo? E agora? Como você vai fazer? Tudo o que é justo, honesto, puro, amável, de boa fama e virtuoso, a ponto de ser elogiado, você deve pensar. Filipenses 4:8. Filho, os seus pensamentos são extremamente importantes para você ter um bom novo estilo de vida. Você pode até não ter o que fazer contra os passarinhos que sobrevoam sua cabeça, mas pode impedi-los de fazer ninhos. Está na sua mão. Esta é uma forma poética de dizer o que te disse. Só deixe ser pensamento constante aquilo que atende às características de ser puro, amável e virtuoso. Vamos falar um pouco de comida? Tá com fome? Quando te criei, a ideia era que você tivesse uma dieta vegetariana. Gênesis 1:9. Mas aí, após o dilúvio, foi permitido o consumo de carne. Gênesis 9:13-4. Naquela altura da história, as relações entre o homem e os animais já haviam sido desequilibradas. E como o dilúvio destruiu toda e qualquer plantação, essa foi a forma de continuarem se alimentando. Veja bem, filho, eu conheço exatamente todo o sistema de funcionamento do seu corpo. E claro que cuidei para que esta mudança na dieta afetasse o mínimo possível o mecanismo original dos órgãos. Eu deixei uma lista de animais que poderiam ser consumidos e outra lista de animais que de maneira nenhuma poderia servir de alimento. Esta lista está subdividida em tipos de animais: aquáticos, terrestres e aves. Como existem muitas espécies de animais, eu deixei escritas as características de cada um deles, para não haver dúvidas. Por exemplo, entre os animais terrestres, eles precisam ter o casco partido e ruminar. Levíticos 11, versículos 2, 3, 5 a 7. O boi, o bode, o carneiro fazem essas duas coisas. Mas agora pensa no porco. Ele não se encaixa nessas características. Então, ele é um animal imundo. Você não deve comer. Répteis roedores, anfíbios e alguns insetos também são impróprios para o consumo.
versos 29 e 42. Sobre os animais aquáticos, a regra é terem escamas e barbatanas. Levíticos 11, versículos 9, 10 e 12. Sobre as aves, eu fiz uma lista e vale a pena você conferir e já montar a lista de compras e o cardápio. Levíticos 11, 13 a 19 e Deuteronômio 14, versículos 11 a 20. Falamos sobre o que você come, que tem grande impacto em sua saúde, mas o que você bebe também tem. O seu corpo é o templo do Espírito Santo e quem destruir esse templo será destruído. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Por isso, alimentos que sejam estimulantes e entorpecentes, que prejudicam o seu corpo, devem ser abolidos da sua mesa. Cuidar do corpo é também cuidar dos relacionamentos que você constrói ao longo da vida, porque eles moldam sua saúde emocional. O casamento foi o primeiro relacionamento que criei, quando dei a Adão a sua esposa, Eva. O relacionamento conjugal deve ser marcado por respeito e amor em uma clara conexão de como é o meu relacionamento com vocês, meus filhos. Efésios 5, versículos 22, 25 e 33. O casamento deve ser monogâmico, heterossexual e permanente. Mateus 19, versículos 8 e 9. Nos demais tipos de relacionamento, filho, seja sempre verdadeiro com as outras pessoas. Efésios 4, 25. Ainda que as pessoas errem com você, mintam para você ou te façam mal, não esqueça de que você também está cuidando de você. Gálatas 6, versículo 1. Existem sentimentos que fazem mal para você. Te oriento a ser brando com as pessoas que te prejudicam, não só levando em consideração o sentimento das outras pessoas, mas porque esse exercício fará com que você tenha mais saúde emocional, espiritual e até física. Você já deve ter ouvido cientistas dizerem que a raiva e a falta de perdão provocam muitos danos, né? A vida em comunidade às vezes causa dificuldades. As pessoas são diferentes. Outro detalhe é que você se encontra agora em uma etapa da caminhada ao meu lado mais avançada que outras pessoas, por exemplo, e isso provoca divergências. Faz parte. Para as questões que podem ser solucionadas, siga meu exemplo. Submeta-se às autoridades capacitadas para definir a solução de impasses. Elas foram construídas por mim e quem se rebela contra elas vai contra o que foi definido por mim. Romanos 13, versículos 1 a 4. É claro que eles são humanos, então, quando você verificar que a decisão das autoridades confrontam a lei maior que a minha palavra, aí sim você deve contestá-las. Atos 5, 29. Mas ao contrário disso, obedeça e respeite. Uma vida em harmonia com os outros e consigo mesmo vai te trazer saúde. É fato. Se você não puder retomar o estilo de vida original para o qual te criei, siga os meus conselhos e cuide de você, porque seu corpo é a minha casa. Amanhã eu volto, filho. Se cuide.